Aula de número 70 e quinta aula do módulo Direção Defensiva. Bom, antes de começar com essa aula, eu tenho dois recados para vocês. O primeiro é em relação ao DVD. Nós já disponibilizamos no nosso site, o www.autoescolaonline.net, uma página só para tratar sobre a disposição desse DVD para quem tenha o interesse em adquiri-lo. As vantagens em adquirir o DVD, vocês vão ver tudo especificado lá na página, o conteúdo, a carga horária, o valor, incluído frete e tudo mais. Não foi intenção nossa colocar DVD à disposição com o objetivo de arrecadar fundos, não. Pelo contrário, vocês vão ver que o valor cobrado pelo produto que é um valor irrisório, tá? Apenas com a finalidade de poder estar atendendo aqueles que têm o interesse em adquirir o material. Então, o primeiro recado é esse. Acessando o site, vocês vão encontrar lá a página que trata da aquisição do DVD com todo o conteúdo que é postado para vocês aí. E o outro recado é em relação às dúvidas que nós temos recebido em nossos e-mails, tanto no autoescolaonline.net@gmail.com, como também no ronaldo@autoescolaonline.net. Eu fico muito feliz em estar recebendo todos os dias dezenas de dúvidas em minha caixa de e-mail, certo? Eu tenho respondido pessoalmente a todas as dúvidas postadas. Quem já usou aí a postar alguma dúvida pode observar que eu respondo pessoalmente de forma o mais clara possível, tentando sanar a dúvida daqueles que estão recorrendo a mim pelos e-mails. E eu achei interessante o seguinte: em razão de tantas dúvidas, ou por esse motivo, eu resolvi criar um módulo de videoaulas só para sanar essas dúvidas. Tem inclusive alguns alunos que têm acompanhado aí, e eles têm dúvidas, assim, são muitas dúvidas que eles mandam, o que nos ajuda, inclusive, muito a estar abrindo a mente para outras situações que talvez eu aqui, na posição de professor, talvez não tivesse imaginado. Então, são ótimas as dúvidas. Cada uma que vocês mandam é uma situação nova para mim e para a gente aqui. Então, a gente tenta sanar isso e aplicar isso de maneira a resolver a questão daquele que enviou a dúvida. Mas, é claro que a gente imaginou e pensou que isso deve ser compartilhado com todos. Então, chegamos à conclusão de que devemos gravar um módulo só para a resolução dessas questões de dúvidas. E vocês vão ver, quando esse módulo estiver à disposição, eu acredito que dentro de umas 2 ou 3 semanas nós já estejamos colocando aí ele à disposição, vocês vão ver quantas dúvidas legais, coisas assim que abrem a cabeça da gente para coisas que a gente nem imaginava. Então, com certeza, isso há de ser muito útil para todos. Então, os dois recados são esses. Um em relação ao DVD e o outro em relação a essas dúvidas, tá? E quem não tem o hábito de mandar as dúvidas, por favor, fiquem à vontade, tá? Os e-mails são esses. Para nós é um prazer estar recebendo aí as dúvidas de vocês e podendo estar respondendo. Eu, particularmente, prefiro responder a todas pessoalmente, tá ok? Vamos lá. Agora nós vamos falar sobre o termo aderência. Aderência, esse termo aderência, dentro de uma questão de direção defensiva de prova, ele pode ser entendido, ele pode ser interpretado com atrito do pneu com o pavimento. Esse atrito quer dizer capacidade que os pneus do veículo têm de se prenderem ao chão, ao pavimento, à pista, certo? Para ficar mais fácil vocês entenderem isso aí, é o seguinte: uma pista molhada, por exemplo, ela vai oferecer menor aderência do que uma pista seca, ou seja, ela oferece menor atrito, menor capacidade do pneu se prender ao pavimento, certo? Uma pista suja de óleo, ou suja de qualquer outra substância, mas óleo principalmente, ela vai oferecer menor aderência, menor capacidade de atrito do pneu com o pavimento. Então, isso é aderência. Conseguiram entender aí? Aderência. Não esqueçam desse nome, tá? A aderência, ela está diretamente ligada ao estado de conservação dos pneus. Claro, se um pneu está em bom estado de conservação,
obviamente ele vai oferecer uma capacidade de aderência maior. Se o pneu está em mau estado de conservação, claro, ele vai oferecer uma capacidade de aderência comprometedora. Isso, inclusive, vai oferecer riscos a você enquanto estiver dirigindo esse veículo com os pneus em mau estado de conservação. Então, falando sobre isso, sobre esse tema, aderência, que está diretamente ligada ao estado de conservação dos pneus, eu resolvi dar um destaque para isso aqui. É comum em prova questões abordando sobre estado de conservação dos pneus. Como é que um agente que fiscaliza o trânsito saberia se um pneu, assim o agente como também o condutor, né? Como é que eles saberiam se um pneu já está em situação comprometedora, ou seja, se o estado de conservação dele já compromete a segurança, a aderência do veículo? Tem muita gente, aliás, quase todos os condutores e proprietários de veículos pensam que um pneu deve ser trocado quando ele está careca, quando ele está liso, perde totalmente esses frisos, né? Esses desenhos que ele tem. Isso não é verdade, tá? Um pneu não pode ficar liso, muito pelo contrário. Quando a gente chega a trocar um pneu, ele tem que ainda estar com todos os desenhos, tá? Só para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona, é o seguinte: esses frisos que a gente tem aqui nos pneus, esses desenhos, eles têm uma profundidade, quando o pneu é novo, né, eles são uma profundidade de aproximadamente 8 milímetros, 1 centímetro, por aí. Vamos colocar 8 milímetros. É a profundidade média de um pneu novo. Esses 8 milímetros vão diminuindo de acordo com que os pneus vão desgastando. Essa face, né, esse desenho do pneu chama-se banda de rodagem. De acordo com que a banda de rodagem vai se desgastando, esses frisos esses desenhos aqui, eles vão diminuindo. De 8 milímetros eles caem para 7, 6, 5, 4, até que chega num limite de tolerância, que é o 1,6 milímetros. 1,6 milímetros. Olha, ele começou novo com 8 milímetros e foi parar lá no 1,6 milímetros. E como é que você, condutor, ou assim o agente de trânsito também, vão saber que chegou nesse 1,3 milímetros? Eu não sei se é possível vocês visualizarem pelo vídeo postado na internet, porque talvez a qualidade do vídeo caia um pouco quando eu posto ele na internet. Mas aqui, ó, exatamente nesse local, tem uma borrachinha aqui, ó, um alto relevozinho nesse local, assim como aqui também tem, correto? Ó, aqui também tem e aqui também tem, ó, certo? Aqui também tem, certo? Aqui tem umas borrachinhas, uns altos relevos que demarcam o desgaste do pneu. Essas borrachinhas, esses altos relevos, têm exatamente 1,6 milímetros de alto relevo ali, ou de dimensão. Como é que chamam essas borrachinhas? Isso pergunta em prova. Como é que chamam esses delimitadores de desgaste aqui? Porque realmente eles delimitam o desgaste da banda de rodagem do pneu. Chegou nessas borrachinhas, eu sei que está na hora de trocar. E elas têm o quê? 1,6 milímetros, não é? Como é que chama? Elas chamam-se TWI. TWI. É uma sigla em inglês, não vai perguntar o que significa TWI, tá? Você pode perguntar como é que chamam esses delimitadores de desgaste. Como é que eles chamam? TWI. Essa é a resposta, né? Isso traduzido para o português, para a língua portuguesa, seria algo aproximado como delimitador de desgaste da banda de rodagem. Banda de rodagem, essa face do pneu, esses desenhos que conforme eu já expliquei. Para os mais curiosos, aí, TWI, se eu não me engano, significa Tread Wear Indicator, ou seja, indicador de desgaste da banda de rodagem, traduzido aí para o português. Não é uma tradução direta, mas é algo próximo a isso, tá? Então, quando falar de aderência, já sabe, está ligado a estado de conservação dos pneus e o condutor deve observar esses delimitadores de desgaste que tem no pneu, que chamamos TWI, que tem exatamente 1,6 milímetros. Se porventura um agente de trânsito te flagrar conduzindo um veículo com esse TWI, né, esses delimitadores, que essas borrachinhas, já atingidas, já desgastando as borrachinhas, você já começou a entrar nelas, o condutor vai ser autuado, né, por conduzir veículo em mau estado de conservação. Isso é uma infração grave, tá? E
o veículo vai ser retido até a regularização do problema. Então, espero ter sido claro aí para vocês nessa primeira fase. E vamos lá, ainda vou explicar aqui para vocês mais um item, que fala sobre a aquaplanagem. A aquaplanagem também está relacionada à aderência, observem, a aderência. Essa aquaplanagem também pode ser chamada de hidroplanagem. Tá? É comum cair em prova aquaplanagem ou hidroplanagem. Tá ok? Cuidado para não confundir aquaplanagem com aguaplanagem. Apesar de estar relacionado com água, não é a aguaplanagem, é a aquaplanagem. Tá ok? Ou hidroplanagem. Tanto um termo quanto o outro estão corretos. Isso é o quê? É a perda total da aderência, você já sabe o que é aderência, dos pneus com o pavimento, devido a uma fina camada d'água formada entre a pista e os pneus, entre a superfície da pista e os pneus, correto? Vejam, não é grande volume d'água, poça d'água não, uma poça d'água, um grande volume d'água, proporciona um outro efeito, que é o efeito de travamento ali da velocidade do veículo. É outra coisa, nós estamos falando de aquaplanagem, fina camada d'água, superfície da pista plana, lisa, formou aquele espelho d'água, o veículo desliza sobre essa camada d'água. Tá? Isso é comum porque o veículo perde peso conforme a velocidade dele aumenta. Um veículo parado, um automóvel parado, ele pesa em média 500 kg. Quando ele ultrapassa aí os 80, 100 km por hora, ele perde muito desse peso dele, né? Há rumores de que um veículo, um automóvel que não tem uma aerodinâmica favorável, acima de 100 por hora, ele chega a pesar menos de 100 kg, bem menos, aliás. Ou seja, ele perde muito peso. E esse peso distribuído entre as rodas, numa superfície lisa e molhada, provoca o deslizamento, onde a aderência do veículo é zero, a perda total. Eu já vi perguntar em prova, qual que é a aderência do veículo quando está em aquaplanagem? A aderência é zero. A aderência não é o contato do pneu com o chão? Se ele está deslizando sobre a água, ele não está tendo contato nenhum com o chão. Beleza? Então, ó, já sabem o que é aquaplanagem. Isso é muito comum em prova, tá, gente? Pergunta direto sobre essa aquaplanagem ou hidroplanagem, que é a mesma coisa, tá? Se porventura um veículo aquaplanar com você, o que você deve fazer? Tá aqui. O que fazer? Reduzir as marchas, né? Você está de quinta, puxa uma quarta, sempre soltando a embreagem para o veículo tracionar, tentando retomar a aderência com o pavimento. E esterçar levemente a direção. O que é esterçar? Fazer leves movimentos com a direção, leves movimentos para um lado e para o outro, na tentativa de retomar o contato com o chão e retomar a aderência. É claro que numa situação de aquaplanagem, tudo acontece muito rápido e muitas vezes a gente não tem tempo nem para pensar, né? Mas, se porventura você tiver a oportunidade e o sangue frio de tentar fazer alguma coisa, o que pode ser feito é isso aqui, tá? Isso é o que pode ser feito. Agora, o que não fazer? Inclusive, o que não fazer é o que mais cai em prova, né? Se o veículo aquaplanar, o que não fazer? Você não pode, em nenhuma hipótese, frear. Se você frear o veículo, as rodas vão travar e esse veículo vai seguir em linha reta, na direção que a força da física puxar ele, ele vai. Nada vai fazer ele parar, a não ser que ele bateu alguma coisa, né? Ou seja, não freie um veículo em aquaplanagem. Freou, as rodas vão travar e você vai perder o controle da direção. Aí você fica sem controle nenhum sobre o veículo. Não pode frear quando o veículo estiver aquaplanando, tá? E também não pode virar bruscamente a direção. Se você fizer um movimento brusco com a direção do veículo, certamente ele vai rodopiar, e você vai também perder o controle da direção. Então, beleza. Nessa aula nós falamos sobre a aderência, estado de conservação dos pneus, sobre o delimitador de desgaste, que é o TWI, correto? Falamos agora sobre a aquaplanagem ou hidroplanagem, que é o fenômeno que ocorre quando há perda total da aderência dos pneus com o pavimento, devido a uma fina camada d'água entre a superfície da pista e os pneus. O que fazer e o que não fazer, tudo isso é alvo de questões frequentes em provas. Tá joia? Então, finalizamos aqui mais essa videoaula. Daqui a pouco voltamos com a nossa aula de número 71. Um abraço, até logo.